centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Não foi Pedro quem disse isso, nem João. Não foram os discípulos que fugiram, nem os religiosos que condenaram. A confissão mais honesta naquele momento de dor veio de um soldado romano, um homem treinado para matar e insensível à dor humana. Por isso, essa declaração tem peso. Ela não vem da teologia, vem da realidade. É fruto daquilo que o centurião viu, o terremoto, a escuridão, a maneira como Jesus expirou. Mas, acima de tudo, é fruto do confronto com a verdade crua da cruz. A cruz não é apenas o lugar onde Jesus morreu. É o lugar onde toda a falsa segurança do mundo desaba. Quando Jesus é levantado no madeiro, o império humano é colocado no seu devido lugar, no chão. O centurião viu a morte de um condenado, mas reconheceu a glória de um rei. Isso é escandaloso, porque Jesus parecia derrotado. Ele estava ensanguentado, sozinho, humilhado, exposto. Não operou milagres naquele instante. Não desceu da cruz. Não respondeu com ira. Ele morreu. Mas morreu como ninguém jamais morreu. Com dignidade, com autoridade, com rendição. Lucas registra que ele clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Marcos diz que o centurião, vendo como ele expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A maneira como Jesus morreu foi um sermão mais poderoso do que qualquer discurso. John Stott escreveu: a cruz, mais que qualquer outra coisa, mostra-nos a profundidade do nosso pecado e a sublimidade do amor de Deus. O centurião viu os dois ao mesmo tempo. Ele viu a maldade humana pregando o justo no madeiro, e viu o justo não resistindo, mas entregando-se. Isso o aterrorizou, porque ele entendeu: se esse é o Filho de Deus, então nós matamos o Filho de Deus. A cruz nos força a reconhecer que nós também faríamos parte daquela multidão, porque o pecado que pregou Jesus na cruz não era apenas romano, nem apenas judeu, era o pecado humano, era o nosso. E é exatamente ali, no ponto máximo da nossa culpa, que o amor de Deus se manifesta de forma mais escandalosa. Deus não impediu a cruz. Ele a usou para nos salvar. O centurião não leu Isaías, não conhecia os salmos messiânicos, mas ele viu. E quem vê a cruz com olhos abertos não consegue mais viver como antes. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Essa frase não é só uma observação, é uma rendição. E isso muda tudo. O centurião não estava ali como curioso, estava como executor. Ele não apenas assistiu à crucificação, ele fez parte dela. A confissão que sai da sua boca carrega o peso da culpa, da consciência e de um espanto que só pode nascer quando a verdade é impossível de negar. Esse momento é uma das ironias mais intensas dos evangelhos. Os religiosos pediram provas, os discípulos abandonaram, o povo zombou. Mas quem reconhece a identidade de Jesus com firmeza é um gentio, pagão, opressor, representante do sistema que matou o Messias. O teólogo francês Jacques Ellul escreveu: Deus revela sua força por meio daquilo que o mundo despreza. Onde só há fraqueza e escândalo, ali está o poder de Deus. E o que temos na cruz, senão fraqueza e escândalo? Jesus foi humilhado, vencido aos olhos humanos, despido de honra. Mas foi exatamente ali que o reino de Deus foi revelado. O centurião viu algo que os olhos naturais não captam. O terremoto abalou a terra, mas a morte de Jesus abalou a alma dele. Essa é a vitória de Deus, não pela força, mas pela verdade. Não pelo poder humano, mas pela entrega divina. O centurião representa todos nós quando somos confrontados com a cruz, uma confrontação que não pode ser ignorada. Quem está diante do Cristo crucificado precisa escolher. Ou zomba, ou se rende. Não há meio termo.
Ou você endurece, como os outros soldados que dividiram suas vestes, ou você confessa, como o centurião. Charles Spurgeon dizia: a cruz é o púlpito do qual Cristo prega amor ao mundo, e quem ouve de verdade se curva. O centurião ouviu sem palavras. Ele viu a pregação do sangue. E quando os céus escureceram, quando a terra tremeu, quando o véu se rasgou, e Jesus entregou o Espírito, ele percebeu. Não era apenas um homem, era Deus que morria. Essa percepção muda o sentido da vida. Porque se Jesus realmente é o Filho de Deus, então tudo o que ele disse é verdade. E se tudo o que ele disse é verdade, então a única resposta coerente é se dobrar. A cruz é a exposição final da maldade humana e da graça divina. Quem reconhece isso, como o centurião, não apenas enxerga Jesus, enxerga a si mesmo. O centurião, representante do poder romano, confessa Jesus como Filho de Deus, uma declaração que mexe com a essência da fé cristã. Se um inimigo reconhece o Senhor, o que resta para nós que somos chamados a seguir e anunciar essa verdade? Esse reconhecimento do centurião expõe uma tensão fundamental. A cruz não só revela o amor e a justiça de Deus, mas também expõe nossa fraqueza e nossa necessidade absoluta dele. E aqui está o chamado mais difícil da igreja. Não apenas conhecer a verdade, mas viver de modo que o mundo reconheça essa verdade. A confissão do centurião é uma resposta a algo maior. Ele não apenas viu, mas foi transformado, mesmo que talvez só internamente. Hoje, o mesmo desafio está diante da igreja. Como transformar nosso olhar para a cruz para que ela nos transforme? Santo Agostinho disse uma vez: a cruz é o altar onde se oferece a maior dádiva, o amor que salva. Esse amor revelado na cruz deve se tornar o centro da nossa missão e da nossa existência. Não podemos reduzir a cruz a um símbolo vazio ou a uma história bonita contada em domingo. Ela é o ponto de encontro entre a justiça de Deus e a nossa redenção. A igreja, como corpo de Cristo, é chamada a levar essa realidade para o mundo. Um mundo que muitas vezes não reconhece, mas que, como o centurião, precisa se deparar com a verdade nua e crua. Martinho Lutero, que redescobriu o significado da cruz no século XVI, ensinou: a cruz é o troféu da vitória divina, que vence pelo sofrimento e não pela força. Assim, nossa missão é dupla. Primeiro, viver a cruz internamente, aceitando o custo, a humilhação, o sofrimento por fidelidade a Cristo. Segundo, testemunhar a cruz externamente, mostrando ao mundo que o Filho de Deus não é apenas um personagem histórico, mas o Senhor vivo que salva e transforma. O centurião foi testemunha ocular. E hoje, a igreja é chamada a ser testemunha ocular da cruz em todos os lugares, com palavras e ações. Se não formos, o mundo continuará a ver a cruz como escândalo, como derrota, como uma história sem sentido. Mas se formos fiéis, a confissão do centurião ecoará em cada geração. Verdadeiramente este era o Filho de Deus.